PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Vamos falar do assunto do momento, o novo normal e tudo que o envolve. Do perfil de liderança pós-pandemia ao legado e as lições que podemos tirar desse cenário que é um divisor de águas em todos os sentidos, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. E convidamos nada menos que Jaime Zulk. Ele é um dos executivos brasileiros de maior sucesso internacional. Já foi presidente global de grandes companhias como a Kodak, Levi's, IMC, foi também presidente para a América Latina da Goodyear. E hoje ele é coach de CEOs e faz parte do conselho de algumas startups e de empresas de médio porte. Seja muito bem-vindo, Jaime. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é repleta de compromissos e por isso mesmo quero saber de primeira, como você consegue administrar bem o seu tempo? Oi Sidney, tudo bem? Muito obrigado por me ter aqui no PME News. Estou falando aqui de Miami, é um prazer falar com todos vocês. Como é que eu consigo administrar bem meu tempo, né? Essa pergunta é uma pergunta super interessante, mas para mim é muito claro, porque na verdade, quando eu entro nessas companhias, ou entro num trabalho novo, eu sempre defino com o time aonde a gente quer chegar. Em inglês chama isso de True North, que é o norte verdadeiro da companhia. Quais são os objetivos da companhia para 3 anos, para um ano? Quais são as 5 coisas que a gente quer alcançar? E obviamente, na medida que você faz isso, eu construo a organização para ela entregar esses objetivos. A gente constrói um sistema de accountability, que a gente chama de responsabilização, para cada pessoa poder ser responsável, né? Para cada projeto ter um dono. E daí a gente faz uma cadência operacional e financeira do negócio. Ou seja, reuniões que são às vezes mensais, às vezes semanais, às vezes até diárias, como é uma questão agora com o Covid, um problema de caixa, que a gente tem que olhar o caixa todos os dias, né? Então, eu administro meu tempo com base nesses projetos, em auxiliar os times a chegarem nos objetivos que eles querem. Ao mesmo tempo, e isso gasta muito tempo, porque normalmente eu tenho, sei lá, 10 a 12 reportes diretos, né? Então eu gasto muito tempo em reuniões com o time, trabalhando nos projetos e revisando o progresso e ajudando os times a entregarem o que precisa ser entregue. Mas obviamente nessas posições de CEO, você também tem reuniões de conselho, você tem reunião com o investidor, você tem reunião com o analista. Então, tudo isso requer que você pense bem em como priorizar seu tempo. Obviamente, as coisas que são mais urgentes e importantes vêm primeiro, mas eu sempre deixo o tempo para mais um par de coisas, né? Uma delas é sempre pensar no negócio, né? Que a gente gasta muito tempo dentro do negócio fazendo coisas, né? Mas eu sempre busco ter tempo de pensar no negócio, não só eu mesmo, mas com o meu time, encontrar tempo durante a semana, durante o mês, para se reunir e falar assim, a gente está indo para o lugar certo mesmo? O que a gente está fazendo certo? O que a gente está fazendo errado? E o segundo, eu invisto bastante tempo comunicando com o time. Então, normalmente eu faço café da manhã com o presidente, tipo toda segunda-feira de manhã, era uma prática minha, town hall meetings, mas o tempo, novamente, eu acho que 70% do tempo é como você, depois que você definiu o norte para onde você quer ir, como é que você faz um sistema de accountability, de responsabilidade para ter certeza que todo mundo está entregando, você inclusive, né, eu inclusive, entregando nos objetivos que a gente combinou de entregar. Jaime, estamos diante desse cenário super atípico. Qual é a receita para se reinventar? Então, Sidney, a receita para se reinventar diante dessa pandemia não tem uma receita, né? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de pivô, né? Eu tenho um caso de uma CEO cliente minha, que eu dou coaching, que ela vende móveis para escritório. E a gente estava conversando, porque o negócio dela caiu 60%. Mas o que acontece nessa pandemia? As pessoas que vão voltar a trabalhar, ou mesmo que estão trabalhando de casa, precisam de um ambiente de trabalho. Então, a gente hoje em dia está vendendo 30% mais do que estava vendendo antes, porque a gente começou a vender aqueles plexiglass, aquelas divisórias
de vidro e plexiglass para fazer as pessoas mais seguras. Então mudou o cenário nesse sentido. Tem uma outra companhia que a gente dá coaching, que eles faziam eventos. Então imagina, nesse cenário de pandemia, acabou todos os eventos. Então uma das coisas que eles faziam super bem é importar toda a parte de cadeia de suprimento. Então eles sabiam como importar as coisas da China. E eles começaram a importar equipamentos de proteção pessoal. E também, se você olhar o ano de 2019, eles praticamente tiveram break-even, eles praticamente não fizeram dinheiro. E durante esses 2, 3 meses de pandemia, eles já fizeram $1 milhão de lucro. Então, e tem o Disflube também, que é outro exemplo, né? Que obviamente o pessoal andando menos de carro, então tem menos manutenção de carro. Mas eles inventaram um sistema de limpeza e desinfecção dos carros e estão vendendo esse produto e estão vendendo e estão com as vendas iguais ou melhores do que no ano passado. Então está cheio de exemplos de gente que está se reinventando. Eu tenho muitos mais, mas na verdade uma coisa que eu vejo comum é a perseverança do líder, né, do CEO, mas principalmente que o CEO e a companhia inteira usa todos os recursos que a gente chama de crowdsourcing, né, dentro da companhia mesmo. Porque as ideias, hoje em dia, ideias e tecnologia é commodity. Então, como você faz, e muitas dessas ideias que eu estou falando com você vieram dos próprios funcionários da companhia, né? Mas uma coisa que eu estou incentivando meus clientes de coaching é também ir para o mercado, ir para as universidades, ir até para os concorrentes, ir para os fornecedores. Tem uma companhia na China que eu dou coaching e eu estou falando para eles, olha, vai para os fornecedores, eles têm ideias de produtos novos. Como é que você faz para fazer uma parceria com eles e testar isso no mercado, né? As necessidades intrínsecas do consumidor não mudaram, mas as condições mudaram. Então, dentro desse cenário, como é que você faz para usar o que a gente chama das suas competências core, né? O núcleo das suas competências, sejam elas de cadeia de suprimento, de manufatura, de marketing, para poder atender a essas necessidades que são novas, que algumas delas são da natureza humana, mas já vinham acelerando, né? O que não vinha acelerando era esse negócio do trabalhar de casa. Então, obviamente, você fazer coisas que estão ligadas ao wellness, ao bem-estar das pessoas, a uma comida melhor, a ginástica por internet, essas coisas todas são mais novas e, obviamente, como é que você se adapta a isso. Então, está cheio de academia de ginástica que foi para esse cenário e está vendendo mais do que vendia antes, porque vende para centenas, para milhares de pessoas. Tem pessoas que davam seminários, acabou os seminários, eles estão dando seminários online, e estão conseguindo mais clientes de consultoria dessa maneira. Então, realmente é possível se reinventar, mas tem que usar o rol de ideias de todo mundo, né? De todo mundo que está envolvido no negócio. Você é um grande líder e por onde passou deixou a sua marca registrada. Como você percebe o perfil do novo líder pós-pandemia? Tem muito que tem se dito sobre o perfil do novo líder pós-pandemia, né? Um deles, eu acho que é super importante, que é você saber lidar remotamente, né? Primeiro com as vendas, né? Vender remotamente, conseguir os leads, né? Conseguir os clientes de forma remota, saber lidar com eles, fazer almoços e jantares por internet, você saber lidar com os empregados que estão trabalhando de casa. Então, obviamente, a frequência das reuniões aumentou muito. Então, reuniões que você tinha mensalmente, você começa a ter semanalmente. Reunião que você tinha semanalmente, você começa a ter diariamente para pensar no que fazer. Os CEOs estão muito mais envolvidos, então o nível de envolvimento do CEO é muito maior. E obviamente, exige que esse novo líder pós-pandemia comece a pensar nas oportunidades que estão existentes no mercado de uma forma exponencial. Como é que eu aumento o meu negócio 10 vezes? Essa é uma pergunta que todo mundo fazia, né, antes da pandemia, mas agora que fica muito mais claro, porque o consumidor e os clientes, eles estão mais abertos a receber chamadas de vendas por telefone, por Zoom, entendem o fato que as pessoas estão trabalhando de casa. Você sabe que o fato de você trabalhar de casa
você não gasta aquele tempo de você ter que dirigir até o trabalho e de volta. Então tem muitas eficiências também. Obviamente tem ineficiências de você trabalhar de casa, mas o ponto é que esse líder pós-pandemia precisa encontrar uma maneira de saber trabalhar remotamente com efetividade, precisa saber como elevar essas oportunidades à 10ª potência, né? Super importante. E mais importante do que nunca, existia uma diferença entre o marketing da marca e o que a gente chama de corporate responsibility, responsabilidade social da companhia. E essas duas coisas elas estão meio juntas. Então, o CEO, né, o time de gerenciamento que antes, né, tinha uma lista de to-dos, né, do que fazer, essa lista está virando mais uma lista do que ser. Porque se você se põe no mercado, seja ele por publicidade, seja ele por discursos ou webcasts ou lives, de uma forma que não seja genuína, as pessoas vão descobrir isso, né? A gente tem exemplos de companhias aqui nos Estados Unidos que saíram por aí falando que estavam pagando os funcionários e se deram uma de bonzinho na frente de todo mundo. Rapidamente, os funcionários dessas companhias, tipo Anthropology, eles vieram à mídia falando que isso não era verdade, que a companhia, além de tudo, não estava comunicando bem com eles, né? Então, o mundo está muito mais aberto. Então, o risco de você falar alguma coisa que volte para você de uma forma gigantescamente desastrosa é muito grande. Então, nesse cenário, é muito importante a honestidade, a transparência e você fazer as coisas certas pelos motivos certos, né, e no momento certo. Eu acompanho seu trabalho desde o início e você fala bastante sobre aceleração de tendências. Conte um pouco sobre isso. E como você enxerga quando voltarmos ao novo normal? Essa aceleração será turbinada ou o ritmo será lento? Essa aceleração de tendência, Sidney, ela tá aí, não tem jeito, né? O trabalho de casa, por exemplo, algumas das companhias que eu dou a coaching, eles já falaram, né? Tem uma companhia que eu estou no conselho que já falou, já mandou 45% das pessoas embora e já devolveu o escritório e todo mundo vai trabalhar de casa depois da pandemia. Porque o consumidor já se acostumou a receber chamada de vendas, instalação, tudo isso remoto. Então, isso eu acho que é um caminho sem volta, essa questão do real estate, a questão imobiliária, comercial, ela está muito mais complicada, né? A aceleração de tendências de internet, obviamente, toda a estratégia de marketing tem que começar absolutamente por uma estratégia de e-commerce mobile primeiro, né? Que é como você vai vender por telefone celular, como você vai vender por e-commerce. Então, isso turbinou mesmo, apesar de que, sei lá, a maioria das pessoas, depende da categoria, né, de 50%, 70% das pessoas estão simplesmente usando mais a internet para fazer as coisas, desde chamadas telefônicas, Zoom, vendas remotas, compra por internet, etc. Em várias categorias, de 10 a 30% são novos consumidores, são consumidores que nunca tinham feito isso, que nunca tinham comprado comida, por exemplo, não comida de restaurante, mas comida de supermercado pela internet, né? Então, algumas dessas pessoas elas vão continuar fazendo isso. Então, eu acho que a aceleração de alguns setores ela vai ser turbinada. Agora, obviamente, tem algumas outras coisas, algumas pessoas, tipo restaurante, né? Que as pessoas querem sair, as pessoas querem se ver. Então, eu acredito que essa volta vai acontecer, né? Mas essa pandemia deixou muito claro para muita gente que sim é possível você trabalhar de casa eficientemente, sim é possível você fazer venda remota e é muito mais barato e muito mais eficiente. Essa companhia que eu estou no conselho, que eu falei que mandou 45% das pessoas embora, eles conseguiram baixar o custo de aquisição de clientes em mais ou menos 25 a 30%, porque ficou mais barato fazer tudo isso por telefone, não precisar ir na casa das pessoas. Então, para mim, a aceleração ela é turbinada mesmo. Outra aceleração que é turbinada, além dessa parte de tecnologia e de costumes, de hábitos, também é a parte de que as pessoas estão dando mais importância
as companhias que tratam bem os funcionários, as companhias que são pequenas, né, os pequenos negócios. Então, mesmo que seja um negócio grande, como você se posiciona como um pequeno negócio? Né? Então, tudo isso a gente está vendo muito claro. Categorias que o primeiro requerimento, a primeira condição de compra e de consumo do consumidor era preço, por exemplo, ou marca. Hoje em dia é se a companhia é responsável, como é que a companhia está tratando os funcionários. Então, acho que essa conscientização da importância das companhias dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, é uma coisa que também está solidificando bastante. Muitas empresas praticam a cultura da inovação. Aliás, você tem na inovação uma característica forte em seu estilo de trabalho. Cite alguns exemplos por onde você passou, em que as empresas, inclusive as de pequeno e médio porte, possam se espelhar. Bom, em termos de inovação, esse é um assunto que eu amo, né, Sidney? Você sabe disso. A gente tem muitos, né? Na Goodyear mesmo, a gente custava, sei lá, no mínimo 250 milhões de dólares para fazer um upgrade numa fábrica. E a gente falou, nossa, como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisava construir pneus para carros que tinham pneus maiores, né? E as nossas máquinas, elas não estavam equipadas e a gente não tinha 250 milhões de dólares para gastar. Então a gente colocou um processo de inovação em que todo mundo, na verdade, a gente cobrou um moto que falava more, better, faster, cheaper, mais, melhor, mais rápido e mais barato. Então cada ideia que vinha tinha que passar por esse crivo. E uma delas quebrou várias barreiras, de falar assim, não, a gente tinha 5 tipos de telefone celular, porque recursos humanos dava os telefones celulares melhores para o pessoal que era mais sênior e piores para o pessoal que estava mais embaixo. O pessoal de TI também tinha 5 maneiras diferentes de fornecedores e de suporte técnico. Então alguém teve uma ideia de falar assim, poxa, por que não dá iPhone para todo mundo? Já imputa a ordem direto no celular, em vez de imputar no computador à noite. A gente foi olhar tudo isso e a gente teve 26% de redução de custo e deu telefone celular melhor para muito mais gente e foi muito mais eficiente do jeito que estamos fazendo as coisas. Né? Eu citei o exemplo aí da Difflube, que juntou todas as pessoas e viu que tinham menos carros indo para as lojas deles, né, para fazer manutenção. E alguém deu essa ideia de por que a gente não oferece um serviço de sanitização, e eles começaram a oferecer e também é super bem sucedido, né? Outro exemplo aí do Credit Union, que eles tinham, também fizeram a mesma coisa, juntaram todo mundo, pensaram como é que podem quebrar essas regras, né? E alguém falou, poxa, a gente tem 50 mil dólares aqui de marketing para trazer pessoas para dentro das nossas agências bancárias, né? Mas ninguém está indo nas agências. Então por que a gente não usa esse dinheiro para dar esse dinheiro para as pessoas que estão necessitadas perto dessas principais agências bancárias que a gente tem? Né? E foi uma ideia que foi assim meio que despretensiosa no começo, né? E daí, perto desses, eles acharam 5 restaurantes que eram super conhecidos por todo mundo, que quase estavam fechando as portas, e eles pegaram esses 50 mil dólares e compraram 1.000 tickets de 50 dólares cada um para dar de refeição para as pessoas que estavam perdendo os empregos, com necessidade, né? Então, quando eles fizeram isso, não somente os 5 restaurantes, que eram restaurantes grandes, né, eles sobreviveram, mas eles viraram clientes do banco e gerou uma publicidade espontânea gigantesca e a mesma coisa, as vendas deles cresceram 20% versus o ano anterior, né? Porque as pessoas viram quão genuíno eles estavam sendo, né? A gente fez a mesma coisa na Levi's, que a gente tinha milhões de dólares, 50 milhões de dólares para publicidade nos Estados Unidos, e a gente viu que tinha muitas agências de publicidade que queriam a Levi's como cliente, e a gente incitou elas e falou, olha, a gente separou, sei lá, 50 mil dólares, né, que eram 10 mil dólares para cada uma, e falou, ó, quem trouxer os melhores vídeos virais, a gente dá 10 mil dólares para você produzir esses vídeos virais, e se esse vídeo viral ele nos trouxer mais de 1 milhão de visualizações e engajamentos, vocês podem usar a Levi's como cliente de vocês.
a gente vira cliente de vocês de alguma maneira, você pode usar o nosso nome. E foi um super sucesso, a gente achou, o primeiro vídeo que a gente achou, a gente gastou os 10 mil dólares para produzir, a gente gastou mais uns 40 mil dólares para fazer a publicidade e teve 4 milhões de visualizações em 2 semanas. E isso foi mais ou menos 20 vezes maior do que a melhor campanha de viral, a melhor campanha digital que a gente tinha tido antes, nos 2, 3 anos anteriores. E foi um super sucesso. Na segunda a gente conseguiu 8 milhões de visualizações em quatro semanas. Então, essa cultura de inovação é realmente incitar as pessoas a tomar riscos, mas eu falo sempre, fail small, fail fast, né? Errar é a cultura do erro mesmo, né? De você errar rápido e errar barato, né? Não adianta você errar gastando 100 mil dólares, é você errar gastando 1.000 dólares, 10 mil dólares, você errar gastando pouco, né? Incentivar as pessoas a vir com ideias loucas e também ajudar as pessoas a entender que quem trouxer essas boas ideias vão ser recompensados de alguma maneira, né? Então, nessas companhias que eu trabalhei, a gente sempre encontrou uma maneira de recompensar as pessoas. Seja ela, era um jantar comigo, era um jornalzinho mensal que a gente, né, pô, falava bem da pessoa, explicava a pessoa, também cuidava bem das pessoas, né? Para quem desse as ideias, a gente descobriu um pouquinho mais como é que era, quando que era o aniversário, mandava um presente. Então tem várias maneiras de fazer isso. E que lições podemos tirar desse período de pandemia? As lições do período de pandemia são muitas, né? A primeira delas é que o ser humano é resiliente, mas ao mesmo tempo nem tudo está no nosso controle, né? Então, como é que você faz para não ficar doido, não perder a cabeça e focar nas coisas que você tem controle, né? E normalmente as coisas que você tem controle e que são mais importantes numa companhia, a primeira delas é qual é a sua competência-chave, o que que você é bom, qual é o seu negócio de verdade, né? A gente diz que as pessoas vendem prego e vendem martelo, mas o que as pessoas querem mesmo é o quadro pregado na parede, né? É uma arte na parede. Então, quando você se foca nisso, talvez tenha outras ferramentas de tecnologia que entreguem o mesmo objetivo, né? Sem você precisar passar para comprar o prego e comprar um martelo, né? Então, como é que você pensa em quais são as suas competências, como eu expliquei na companhia que sabia muito bem fazer essa parte de cadeia de suprimento? Eles viram nesse período de pandemia que eles eram muito bons mesmo de cadeia de suprimento e eles já sabiam disso, mas a necessidade fez com que eles usassem essa competência deles para trazer produtos e serviços que são importantes nesse período de pandemia, né? Que você saber olhar para dentro, olhar para fora, ter essa perspectiva do que está acontecendo no mercado, o que é importante acontecer, o que é importante você fazer, como é que você usa suas competências para isso. Então, essa é uma lição muito grande para mim, né? A segunda lição é que as pessoas e a honestidade realmente importam, né? Mesmo muita gente que está mandando gente embora, as pessoas que ficam, elas estão olhando como você está tratando as pessoas que estão sendo mandadas embora. Então, e a mesma coisa, como eu coloquei o exemplo da Anthropology, se você falar alguma coisa no mercado que não é verdadeira a tua marca, ou que não é verdadeira ponto, você vai sofrer com isso, né? Então, a honestidade, a integridade, super importante, né? E dentre muitas outras coisas, realmente essa cabeça de se reinventar, essa cabeça de inovação, essa cabeça de poder olhar para o seu negócio e falar assim, o que realmente é importante nesse momento, como é que eu faço para incentivar a inovação dentro da minha companhia, como é que eu faço para usar os recursos, como eu disse, ideias e tecnologia, commodity, como é que você faz para olhar para tudo isso e dentro da necessidade chave, né, para as companhias mesmo olhando para dentro, você quer que as pessoas trabalhem e entreguem resultados. Se eles fizerem isso em casa, no escritório, não importa. Então, muitos desses paradigmas que a gente tinha da importância de estar todo mundo junto, que eu ainda acho que é importante, né? Mas o tempo inteiro, acho que não é mais importante o tempo inteiro, que tudo pode mudar da noite para o dia. Então, essa cabeça de inovação, essa cabeça de disrupção
ter pessoas do seu lado que pensam diferente, tudo isso são lições muito, muito críticas saindo dessa pandemia. E quais são os principais legados que a pandemia deixa? Eu acho que tem um legado de resiliência econômico, financeira, pessoal, mas também deixa um legado que é um trauma, que é um scar que a gente chama aqui, né? Que é uma ferida, né? Profunda que se vai curar, mas obviamente existe um receio de que outros vírus venham e que a gente não vai saber, né? Então, eu acho que deixa um legado da importância da agilidade dos governos em pensar mais na parte de saúde, na parte de bem-estar, um legado para as pessoas, né? Verem quão importante é a família, é a vida delas. Então, cada um está tirando seus próprias lições, né? Mas muitas delas a gente já conversou. Mas o legado principal é saber que todas as nossas verdades, elas podem ser jogadas por água abaixo da noite para o dia. Então, como é que a gente faz para olhar para dentro, ver quais são os nossos paradigmas, desafiar os nossos paradigmas, olhar para as outras pessoas, perguntar para elas, tirar conselhos, olhar sempre para o mercado, estar sempre agilizado, né, para o que para o que puder vir adiante, né? Então, eu estou vendo que os CEOs hoje em dia eles estão muito mais ou eles estão desanimados e quebrando, ou eles estão falando, não, eu vou me reinventar, como é que eu me reinvento? Mas a maioria deles que está se reinventando, estão trabalhando 10 vezes mais do que trabalhavam antes, estão muito mais envolvidos do que estavam envolvidos antes, né? Então, são legados interessantes aí da divisão do mercado, da divisão das pessoas entre as pessoas que simplesmente acabaram se acomodando ou se desesperando, infelizmente às vezes sem mesmo jeito, mas as pessoas que se reinventaram, né? Então esse legado da reinvenção e da introspecção e a parte de perspectiva, né, de mercado e da sua própria companhia é um legado gigantesco. A entrevista está demais, e sem querer abusar e já abusando, vamos pegar um exemplo prático de um leitor do PME News. Ele é executivo de uma empresa e está diante de duas oportunidades. Uma seria dele mudar de área e a outra de vender a empresa para um concorrente de outro estado, que ainda o contrataria para ser o diretor-geral para tocar o negócio. E pede um conselho seu. E aí, Jaime? Essa sua pergunta é interessantíssima, né? É um caso específico, né? Que é um executivo assim que tem essa oportunidade de mudar de área ou pegar a sua empresa e ser vendida para uma concorrente de outro estado. Ah, na verdade, tem vários jeitos de você olhar isso, né? Tem um jeito de você olhar isso pelo lado da pessoa, né? Do ser humano que está passando por isso. Então, pelo lado do ser humano, eu sempre aconselho as pessoas a pensar nos prós e contras de cada uma das alternativas, seja elas 2 ou 50, mas normalmente, né, pensar em 2 ou 3. Pensar quais são os seus assumptions, quais são as suas premissas, porque obviamente você vai fazer uma premissa, se você for mudar de área, a tua premissa é você vai se adaptar, você não vai se adaptar. Então, quais são os riscos? E dentro desses riscos, dentro desses prós e desses contras, qual é o balanço que a gente chama em inglês aqui de risk-reward, né? De risco versus o benefício. E obviamente o que você quer evitar um risco que te dê uma pena de morte, né? Então o risco que dê uma pena de morte é, por exemplo, você vai mudar de área para uma área que você não conhece, você tem um contrato que não te protege e daí 2 meses depois, se não funcionar, você vai ser mandado embora, né? Então, precisa mesmo colocar os prós e contras, entender os riscos e como você mitigaria cada um desses riscos. Então, eu desafio bastante as pessoas a falar assim, tá bom, então vamos listar os riscos e como você mitigaria esse risco? Então eu vou colocar isso no contrato. Tá bom, então tem uma mitigação aí, né? Então, prós, contras, riscos e mitigação de riscos. Mas uma das coisas mais importantes nessa história toda é mesmo quais são os critérios para cada uma dessas decisões. Qual o seu critério? Qual é o seu emprego ideal? O que você quer como vida, né? Então, o que é importante para você? É o lugar que você vai morar?
É quanto dinheiro você vai ganhar, é quanto dinheiro você vai ganhar no curto prazo ou quanto dinheiro você vai ganhar no longo prazo. É a probabilidade, é o risco, o que é mais importante para você? Lidar com mais pessoas, é você ser o chefe, né? Você ser o peixe grande dentro de um aquário pequeno, ou você ser um peixe menor, mas num aquário muito maior. Então você escutar cada um desses critérios, colocar um desses critérios, olhar isso, escrever, e no fundo do teu coração, o teu estômago que vai te dizer o que fazer, mas eu sempre aconselho as pessoas a colocar o critério e olhar o seu, entre aspas, emprego ideal em cada uma das situações e tomar essa decisão. Pelo ponto de vista da companhia, eu acho uma coisa normalmente mais fácil, porque você faz alguns cenários para cada um dos casos e vamos supor assim, se você pode mudar de área, está numa companhia que vai ampliar os negócios. Então, qual é a probabilidade de você ampliar os negócios? Qual é a gente chama o size of the prize, né? Qual é o tamanho do prêmio que você tem de você entrar em segmentos diferentes, expandir a companhia? Qual é a necessidade de capital? Como é que vai ficar seu balance sheet, né? Como é que vai ficar sua situação de caixa, de capital de giro? Colocar tudo isso no papel, as sensitividades dos cenários, e colocar uns 2, 3 cenários aí de net present value, de valor, de como ficaria, né? Quanto capital você vai precisar para expandir? Onde você vai conseguir esse dinheiro? De banco? Que banco? A que taxa de juro? Como isso vai acontecer? Quanto tempo isso vai demorar? Versus você falar assim, não, eu vou vender minha empresa. Então tá ótimo, se eu vender minha empresa, eu vou colocar algum dinheiro no meu bolso, né? Então talvez a primeira alternativa de você crescer a companhia seja uma alternativa que, pro longo prazo, e se você é uma pessoa mais jovem e tem mais tempo, talvez valha a pena você esperar mais tempo para conseguir vender sua companhia num momento mais apropriado. Mas ao mesmo tempo, se você, né, quiser já tirar um dinheiro, e de novo, se você tiver muita confiança na estratégia, talvez valha a pena você esperar um pouco mais, né? Porque a avaliação do seu negócio ele aumenta muito mais à medida que o seu negócio ele tem uma aceleração de vendas e rentabilidade que você pode mostrar para investidores. Mas ao mesmo tempo, se existe um investidor estratégico que já quer comprar a sua companhia, que já está, né, com bala na agulha, que tem o dinheiro, que vai deixar você ser um diretor geral, vai te dar ações da companhia nova, talvez seja uma ótima opção também. Mas você precisa olhar o net present value de tudo isso, né? Quanto dinheiro realmente essa companhia vai ganhar, quanto dinheiro vai entrar para a companhia. Eu já vi casos, por exemplo, que gente investiu no próprio negócio porque achava que tinha convicção mesmo, que sabia como crescer o negócio e se deu super bem. E eu também vi outros casos em que o comprador estratégico era alguém que eles tinham uma carteira de, não sei, acho que 10 mil contratos, mas o comprador estratégico ia trazer uma carteira de mais 100 mil contratos. Então o benefício foi gigantesco e o fato deles ficarem com um pedacinho pequeno da companhia nova, só que com 110 mil contratos em vez de 10 mil contratos, valeu muito mais a pena. Então, eu sempre acredito que precisa colocar essas assumptions, esses princípios no papel, fazer alguns cálculos, colocar os prós e contras de cada um, colocar os riscos, colocar como mitiga os riscos e usar essas coisas para tomar a decisão e fazer a negociação mesmo, fazer a negociação com você mesmo e talvez com os terceiros, né? Então é muito interessante isso, não tem uma receita de bolo, mas o que existe para mim são as melhores práticas, que é escrever, estudar, se preparar, não tem outra coisa, né? Acho que é perspiração versus inspiração, né? Às vezes é 1%, 2% inspiração e 98% perspiração. Você precisa sentar na cadeira e pensar no que você quer fazer, escrever os números e trabalhar duro e tomar uma decisão e seguir adiante e não olhar para trás, né? Jaime, muitíssimo obrigado pela grande aula que tivemos. Sou grande admirador seu. Sua simplicidade e a forma como conduz os negócios comprova por que é considerado um dos maiores executivos do mercado mundial. Desejo muito sucesso para você. Sidney, eu queria agradecer então a oportunidade de novo de estar com vocês aqui no PME News e falando aqui de Miami. Uma benção, um abraço para todos vocês que estão escutando. Espero que tenha sido interessante para vocês, muito interessante escutar essas perguntas também. Sidney é uma pessoa sensacional, está fazendo um super trabalho, entrevistando as pessoas, tendo a certeza que as pessoas estão
recebendo conteúdo relevante, importante. Então, eu, lidando com esse monte de CEOs, de conselhos e tudo mais, é bom ver pessoas como você que estão disseminando essa informação e estão criando um ambiente cada vez mais inovador no mercado, trazendo ideias diferentes de pessoas diferentes que podem ajudar na vida das pessoas, tanto pessoal como profissional. Um grande abraço a todos. PME News Podcast Entrevista.